Questão 4. Essa aqui é por interpretação, mas entender o fenômeno em detalhes acho importante também. Acho que muita gente resolve essa questão sem entender muito bem, deve ser isso por causa disso. E o resto vai para o limbo do conhecimento, né? E tem muita coisa que é assim mesmo, não dá para entender todos os detalhes. Mas aqui eu acho que dá para melhorar um pouquinho, para deixar essa questão menos angustiante nessa parte de, eu acho que é isso, mas o resto eu não entendo muito bem. Né? Dá para melhorar um pouco, ó. 2022/1. Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba, Minas Gerais, teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro. Primeira coisa que já não explica essa questão, que eu fui descobrir mais pesquisando, porque pode um pouco até da física, mais sobre biologia, por que ele põe cloro? Eu até achei que podia dar uma refração diferente, mas não é bem isso. Com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Está aqui a figura, ó, tá vendo? A garrafa coloca ali, aqui tem um furo no teto e tem que selar em volta aqui, né? Porque senão entra água quando chove, enfim. Mas deixa bem lacradinho aqui e coloca essas garrafas PET aqui, cortadas, né? Com água e cloro, coladas assim, presas, seladas no teto, um monte delas. Olha como ela fica iluminada quando bate o sol. Por que será que ela fica tão brilhante assim? E por que será que ela consegue espalhar a luz pela casa inteira? A luz chega aqui, como que ela se espalha? Tá. Cada garrafa é fixada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa. Então, aqui é importante, o buraco é de um diâmetro grande, é o diâmetro da garrafa PET, muito maior que o comprimento de onda da luz. O que é isso aqui? Por que ele pôs esse T? Alguém sabe me dizer? Por que ele escreveu isso? É só para evitar, para, digamos, desqualificar a difração como possível causa do fenômeno. Porque a gente sabe que a difração só acontece quando a lacuna ou a abertura, quando vai passar de um meio para outro, tem um comprimento de onda aproximadamente igual quando o buraco tem uma largura, um tamanho aproximadamente igual ao comprimento do buraco, o raio, o diâmetro do buraco, por exemplo, se fosse um círculo, teria que ter um valor aproximadamente igual ao tamanho da onda. Aí acontece difração, que causa um espalhamento, e podia explicar espalhamento, mas aqui, então, para desqualificar isso, para não ter o risco do aluno achar que é isso, para eliminar a letra A, né? Porque a difração poderia ser explicação para espalhamento, né? Porque quando você tem a difração, já expliquei em outras aulas isso, e a onda tem um comprimento de onda parecido, mesmo ordem de grandeza aqui do buraco, ela se espalha. Só que esse espalhamento aqui não é por difração, e a garantia é essa frase. O diâmetro da garrafa, que é onde a luz chega, né? Você tem que imaginar, olhando a visão aqui do telhado, aí tem um buraco, e aqui tem a garrafa. A garrafa é toda irregular, assim, né? Tá? E a luz chega aqui, tá? Então, não acontece difração quando ele passa do ar aqui para a água aqui, porque essa abertura é muito maior que o comprimento da onda. Então, elimina o espalhamento por difração. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casos utilizando a luz engarrafada. Que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Difração, absorção, polarização, reflexão ou refração? Vamos entender o que acontece aqui? Você sabe dizer por que a luz fica tão forte? Justamente porque quando a luz passa de um meio para outro, acontece o quê? Refração. Já dá a resposta, acabou aí, tá? Era uma questão até relativamente rápida você olhar por aí. Mas para não dar aquela angústia de, refração, mas por que? Eu não entendo tudo. Vou explicar um pouquinho melhor. Por que a luz fica tão forte aqui? O que acontece quando tem refração e a luz passa de um meio menos refringente para um mais refringente, gente? Gente. Eu tenho aqui a normal e vem o raio de luz ali. Aqui é o ângulo de incidência, tá? Aqui eu tenho ar e aqui eu tenho água. Digamos que eu dei um zoom aqui nessa abertura. O que faz quando eu passo de um meio menos para um mais refringente? Ele se aproxima da normal. Tá? Então, os raios, mesmo que eles cheguem um pouquinho menos inclinados ou mais inclinados, eles vão se aproximando da normal. Eu imagino praticamente os paralelos, né? Mas de qualquer forma, se eles chegarem paralelos, eles se concentram aqui, ó, mais próximo à normal. Eu entro mais direto aqui para o
buraco, eles inclinam um pouco para dentro do buraco, o que faz que isso aqui fique mais brilhante. Olha aqui, ó. Então, já tem uma concentração da luz devido à refração. Tirando isso, quando acontece a refração da água voltando para o ar aqui dentro da casa, e como essa superfície é toda irregular, quando ele sofre refração aqui, ó, cada uma, mesmo chegando paralelo aqui, todos meio paralelos, quando chega aqui, devido a esse formato irregular e uma nova refração, a luz se espalha. Então, esse espalhamento é devido a uma segunda refração. Então, a refração de longe é o que explica a iluminação funcionar, tanto para concentrar a luz que vem do sol na garrafa e depois espalhar ela para dentro do aposento. Tá? Então, não é absorção. A absorção seria eu pegar aquela onda eletromagnética e não devolver, ela não passar, nem refletir, nem refratar. Difração não é, poderia explicar o espalhamento, mas já garantiu que isso não pode por essa frase, como eu expliquei. Polarização, ele filtrar uma das direções de oscilação, né? Que nem o óculos antirreflexo, não é o caso aqui. Reflexão deve acontecer um pouquinho, porque sempre que tem refração tem um pouco de reflexão, mas a reflexão, na verdade, o quanto mais refletir de luz, pior é para a iluminação, né? Então, quanto menos reflexão tiver, melhor. E, como a gente já esperava, a refração é a grande culpada disso acontecer. Legal, né? Ah, e o cloro, eu não falei, né? Foi mal, quase que eu esqueci. O cloro não é para refração em si, mas é para que não cresça ali, não vire como eu vou falar, um berçário de insetos e mofo e outros tipos de micro-organismos. Então, você joga cloro meio que para uma certa... É mais biologia, né? Para não permitir que micro-organismos se reproduzam ali na água, para que a água não vire um foco de dengue ou foco de algum outro, ou que não vire um berçário para espalhar doença ou coisa assim, tá? Então, o cloro é mais um desinfectante, digamos assim,